Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Então, né, agora que passou todo esse murmurinho, toda essa baderna sobre integrais duplas, triplas, quádruplas, mudanças de variáveis, mudanças de visualizações, nós vamos para um conteúdo que a princípio não tem integrais hoje. A gente vai ver integrais, mas de um jeitinho bem tranquilão, tá bom? E aí, nós começamos o estudo de algo que parece com cálculo 1, porque só tem uma variável. Ó, que maravilha! Então, cálculo 1 você sabe. Cálculo 1, você é aquele troço que dá saudade, né? Lembra, gente, que maravilha fazer uma derivada só. Então, nós vamos falar sobre funções de uma variável só, que a gente carinhosamente chama de curvas parametrizadas. Certo? Então, este é o conteúdo desse vídeo. Eu vou tentar fazer ele não exaustivo, porque não dá para falar de tudo de curvas parametrizadas, mas eu vou tentar encaminhar a nossa conversa para aquilo que a gente precisa, tá bom? Então a gente tem que entender o que é uma curva parametrizada, né? Como que a gente faz uma curva, como é a definição de uma curva desse tipo, e a gente tem que determinar algumas particularidades relacionadas a estas curvas. Por exemplo, a curva vai representar uma trajetória, e se a gente bota uma partícula aí fazendo esta trajetória, essa partícula teria uma aceleração, teria uma velocidade, né? Então a gente tem que ser capaz de determinar também como calcular essas quantidades. Então, nesse vídeo primeiro eu quero entender como definir, como medir variações, né? Calcular derivadas. Oh, meu Deus. Vou botar assim. Cálculo de derivadas. E aí eu acho que tá bom. Aí o próximo vídeo a gente vai tratar sobre coisas geométricas relacionadas a estas curvas. Belezura? Então vamos pensar no seguinte, né? Primeiro aqui para a gente entender a motivação da baderna. Então a motivação que eu quero utilizar são curvas no plano. Certo? Então, por exemplo, espera aí que o bagulho aqui foi para o lugar errado. Suponha que a gente tem lá o plano XY. E aí nesse plano XY eu vou definir um troço que você já viu mais de 6 milhões de vezes. Uma f de x. Quando a gente olha para cá, de fato isso daqui não é a f de x. Quando você está olhando para cá, você está olhando o quê? O gráfico, né, da f de x. O que é o gráfico da f de x? Eu vou botar assim, ó, gr de f. O gráfico é um troço no plano. Olha, não é? É todo ponto x, y de R2, tais que esse y é uma função de x. Então aqui, né, toda vez que eu desenhava e a gente falava assim, essa aqui é a f de x. Não é, né, jovem? A f não está no plano, isso aqui é o gráfico da função. Beleza. E aí o que a gente pode pensar? Se neste local a gente coloca uma partícula para caminhar nessa trajetória, vou chamar a partícula aqui de P, certo? Qual seria a trajetória que esse troço faria, né? A trajetória a gente já sabe, a trajetória é o gráfico, né?
da função f de x. Então a gente bota aqui, ó, a trajetória de P é o gráfico de f de x. Qual é a velocidade? Né? Outra pergunta, qual é a aceleração desse troço, se tiver? Né? Como é que a gente vai fazer para caracterizar essa coisa toda? Então, obviamente, quando a gente está no plano, esse P ele vai ser uma posição no plano. Então essa posição ela vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, né? O que a gente vai fazer? A gente vai associar a esse P não as coordenadas x e y, mas a gente vai associar um vetor, tá? E aí a interpretação desse vetor é que a gente utiliza como curva parametrizada, certo? Então, quando a gente vai conversando sobre curvas parametrizadas, você pode pensar que, de fato, é a trajetória de uma partícula no plano, no espaço, num lugar com 6.000 dimensões, tá? Mas você vai associar isso com uma trajetória, tá? Por quê? Observe que o gráfico dessa função, ele é um pontinho, né, formado por um conjuntinho de pontos x e y. Mas o y depende de x, né? Então, ó, o gráfico, a trajetória depende só de um parâmetro. Olha só que bonito. A trajetória de P depende de uma única variável, né? Que é a variável x. Então a gente pode escrever assim, ó, que esse gráfico da função f vão ser os pontos x e y no plano, tais que esse querido y é um f de x, certo? E aí a gente vai adotar não a variável x, mas a variável t, porque faz mais sentido a gente usar t do que a posição x como um parâmetro, certo? Então, na verdade, né, a gente poderia escrever assim, ó. O gráfico seria o que? Um troço x f de x em R2, tal que o x pertence a R. Tá vendo que um negócio de duas variáveis, né? Ele ainda está em duas variáveis, mas depende só de uma, que é o x. Certo? Então a gente vai utilizar essa descrição para definir o que é uma curva parametrizada. Então toda vez que você tiver uma função que seja uma função que dependa de uma única variável, então a gente vai ter uma curva parametrizada, tá bom? Então eu vou anotar aqui o outro tópico, que é a definição. Então assim, eu não quero fazer aqui um livro, né? Escrever aqui um livro, porque meio que perde o propósito se a gente for escrever tudo. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? Então eu vou botar assim, ó. Seja alfa uma coisa que vai sair de um número real e vai acertar dois números reais, certo? Eu vou chamar de função ou de aplicação. Vou botar de função logo, tá? Uma função que associa um único
t a um único valor alfa de t, certo? Então a gente diz que quando você tem uma... Qual é a parte importante aqui dessa conversa, né? Você tem uma função que associa um único valor t a um outro valor alfa de t, certo? Então tem que ser uma função. Então dizemos que a imagem de alfa de t é uma curva parametrizada. Alguns livros vão chamar de função vetorial. Por quê? A gente associa de fato um valor a um vetor no plano, certo? Então a imagem da alfa é o que a gente vai chamar de curva no plano, aqui em R2. Então tem que ser uma função que pega um t e associa a um alfa de t. Então em termos de notação, né, a gente vai fazer assim, ó, alfa vai ser um troço que vai pegar um número real e vai levar ali. Você vai pegar um ponto t e vai levar no alfa de t, certo? Em termos de desenho, a gente pode pegar assim, né, um número real aqui, ó, uma reta t. Aí a gente aplica essa alfa e aí vai parar no plano. Espera aí, calma, opa. E ela vai fazer um desenho muito doido assim. Sei lá, pode ser assim, não tem problema. E aí, ó, eu vou parar aqui, ó, num alfa de t, que vai ser um vetor que vai ter coordenadas x e y. Eu devia botar aqui mais bonitinho, né, gente? Poxa vida. E aí, esse aqui seria o alfa de t, certo? Então, aqui, ó, você ia ter um x e um y. E aí a gente escreve esse x e y como coordenadas da função alfa, certo? Então eu vou botar aqui, né? Em coordenadas no plano, a gente vai ter o seguinte: alfa de t vai ser, ó, um x de t e um y de t, certo? Onde o x e y são funções do novo parâmetro t, certo? Por isso que a gente chama de curva parametrizada, porque as duas coordenadas dependem de um único valor, certo? Tá? O termo parametrização vem dessa convenção. Belezura? E aí a gente pode, cara, aqui a imaginação pode ir solta agora, que maravilha. Deixa eu abrir aqui o querido GeoGebra e mostrar para vocês que vocês podem fazer coisas fenomenais agora. Tá? Olha aqui, ó. Aqui está o querido GeoGebra. Deixa eu aumentar ele aqui. E aí, aumentar a fonte aqui também para ficar, né, visível. Você não ficar chateado. E aí, por exemplo, a gente pode pensar em gráficos, né? Se a gente pensar em gráficos, a gente pode pensar assim: lembra daquele negócio f de x igual a x ao quadrado? Então, eu posso escrever este gráfico como uma curva parametrizada. De que forma? Eu boto assim, ó, vou chamar de A de t. Vamos ver se o GeoGebra entende a variável t. Lembra que o gráfico é x, f de x? Aqui o nosso x virou t, que é o parâmetro. Eu vou botar f de t.
Olha lá que bonito, olha só. Então agora a gente tem a nossa curva parametrizada, né? Aqui o GeoGebra fez de 10 até 10, então ele vai até 100. De menos 10 até 10, na verdade. Certo? E aí a gente pode fazer várias coisas diferentes. Lembra que eu falei lá que é o x e o y como funções de uma nova variável? Então essa primeira aqui seria x de t e y de t. Aí eu posso pensar assim, ó. Vou fazer x de t igual a t. Ih, ele não entendeu não, gente. Poxa. Ah, porque eu chamei de x, né? Ô, jovem, ele não vai deixar eu botar, olha, com o nome x. Ah, não. Se eu botar assim x0, será que ele vai entender? x0 ele botou igual a t. Aí eu vou botar y0, que é só o nome do meu x de t e y de t, porque o GeoGebra ele reclama se eu boto o x e y. Eu vou botar aqui t ao quadrado. E aí a minha nova curva eu vou chamar de alfa de t e vai ser x de t, y de t. Ô, gente, que isso, cara? Ô, GeoGebra, tá de brincadeira? Ah, é y0, né, gente? Ai, meu Deus. Tem que botar um nome assim. Pronto, olha lá, minha curva alfa de t agora virou aquela baderna lá. Ah, agora aqui a criatividade vai ficar muito doida. Ah, o desenho da curva alfa tá ali, né? Todo mundo contente aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa curva aqui, ó. Não quero mais o gráfico. Se eu falei que podia o x ser qualquer coisa, vou botar outra função aqui, ó. Vou botar aqui t ao quadrado. O que você acha que vai virar na hora que apertar Enter? Se é t ao quadrado e t ao quadrado, o que acha que vai virar? Vai virar a linha reta, né, meu jovem? Olha aí que maravilha, né? Se é t ao quadrado, o x é igual a y. Aí vira uma reta. Olha só que maravilha, né? Qual é a brincadeira agora? Ela não chega na parte negativa, porque tá todo mundo ao quadrado, ó. Então não tem a parte negativa, né? Aí você pode pensar, gente, eu vou fazer tanta coisa diferente agora. Eu vou botar t ao quadrado e vou botar aqui agora t ao cubo. O que vai virar? Eita, moleque doido. Caramba, cara. Ó, olha a criatividade aqui, vai, ó. Então, ó, tá vendo que o desenho, como é o ponto x de t e o ponto y de t, eles estão parametrizados pelo parâmetro t. E aí eles podem ser funções do parâmetro t, né? Eita, rapaz, quer ver umas coisas muito doidas? Deixa eu ver aqui, eu vou botar assim, t vezes cosseno de t. Ei, ó lá. Ah, moleque doido, aí agora a curva aqui já tá ficando meio complicada, ó lá, ó. Eita, rapaz, ó que muito doido. Gente, matemática é tão divertido, né, cara? Aqui eu tô fazendo aleatório, tá? Tô botando. E se eu botar aqui agora, nessa aqui de baixo, t ao quadrado vezes seno de t, o que será que vira? Ah, moleque doido, olha aí que maravilha. Gente, você nunca pensou, né? E aí qual é a coisa divertida desse troço? Tá vendo que a gente não tem x como função de y, né? X não é função de y aqui em lugar nenhum. Mas o desenho da curva alfa é função de t. Certo? Então aqui, ó, você pode ficar, né, olhando assim, seguindo esta diretriz que eu botei aqui. Bota uma x e uma y, aí troca o nome, porque ele não aceita x e y. E aí, meu jovem, você pode botar, as coisas mais legais é botar as funções trigonométricas, né, cara? Você bota seno t ao quadrado vezes seno vezes cosseno aqui, vamos ver onde é que vai parar, né, cara? Olha aí que maravilha. Eita, moleque doido, que aqui agora tem
parece uma fita de presente. Aí ficam umas coisas muito doidas aí, né, cara? Poxa, ok, eu vou tirar o quadrado só para ficar mais bonitinho. Olha só, gente, que maravilhoso, né? Isso aqui, né, é uma função parametrizada. Certo? Aí você pode vir botar o pontinho aqui, ó. E aí você fala pro pontinho: vai aí, meu filho. Eita, olha lá pra onde é que ele vai. Ele tá indo embora, aí volta. Olha que bonito, né, cara? Aí tem gente que não gosta de matemática, né, cara? As pessoas, né? Mas tudo bem. Então, para não ficar um vídeo tão longo, né? Já tem 20 minutos, né, jovem? É porque eu fico meio disperso. Então, esses objetos são os objetos que a gente vai começar a estudar a partir de agora, certo? Então, como você pode ver, eu botei aí uma partícula para caminhar nessa trajetória, que é muito doido aí, é t cosseno t, t seno t cosseno t. E aí, obviamente, a partícula que está presa nessa trajetória, ela vai ter uma velocidade. Tá vendo que a velocidade dela muda, né? Tem hora que ela vai mais rápido, tem hora que ela vai mais devagar, ó, né? O que isso influencia, né? Quem é que influencia isso? A própria trajetória, tá? Esse ponto que ele está se movendo aí, ele se move de acordo com uma velocidade no parâmetro. E esta velocidade no parâmetro induz, né, uma velocidade por causa do ponto x de t, y de t, que tem as suas próprias equações. Então, na hora que você varia o parâmetro, a imagem x e y vai variar também. E isso a gente vai aprender a calcular as derivadas de uma curva, né, de uma função desse tipo no próximo vídeo. Tá bom? Então espero que você faça aí vários exemplos diferentes, coloque as figuras que você achar mais legais e aí a gente vai para o próximo para conversar sobre derivadas. Abraço, gente. Valeu!